O que você quer ser quando crescer? Quem que nunca escutou essa frase quando era criança, não é mesmo? Normalmente a resposta para essa pergunta, quando você vai perguntar para uma criança, é sempre modelo, bailarina, cantor, professor, garçom, salva-vidas. Normalmente as crianças respondem alguma profissão bem específica quando você pergunta isso para elas. Eu não tô aqui para falar que a pergunta tá errada e nem que nenhuma dessas respostas tá errada também. Mas na verdade, quando a gente fala a respeito do trabalho ser satisfatório, né, da gente fazer algo que realmente agrade a gente, que a gente realmente gosta de fazer da vida, todas essas respostas elas estão um pouco incompletas, sim. A minha resposta, por exemplo, variou muito enquanto eu ia crescendo. Teve uma época que eu queria ser professor, uma outra época que eu queria ser artista, já quis ser músico, queria ser desenhista, já quis ser nadador na época que eu era atleta. Mas a que mais me marcou mesmo foi ser cientista. Falava que eu queria ser cientista quando eu era bem pequenininho, 7 a 8 aninhos de idade, porque eu queria fazer experimentos que fossem melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Enfim, a vida passou, né, e nos últimos anos, enquanto eu estava na faculdade de engenharia, eu participei de um projeto automobilístico que foi super legal, aprendi muita coisa a respeito de mecânica de automóveis, fui monitor da disciplina de termodinâmica e na mesma época eu também dava aula particular, fui monitor em cursinho também. Aprendi a programar e também procurei um trabalho, consegui um trabalho como programador, foi super legal, além de fazer vários projetos pessoais. Todas essas experiências foram muito boas e fizeram quem eu sou hoje. E se eu fosse parar para perguntar para alguém, né, pedir conselho de carreira para alguém com base em só uma dessas experiências, eu teria respostas totalmente diferentes para cada uma dessas experiências. Alguém ia me falar para virar mecânico ou engenheiro mecânico, se eu fosse contar da minha primeira experiência. Talvez me falassem para virar professor, tendo em vista o tempo que eu fui monitor lá na faculdade, também em cursinho. Se eu fosse contar da experiência com programação, eu me falar que eu deveria virar programador, desenvolvedor. E cada uma dessas coisas tem rotas de estudo, né, e de progressão na carreira totalmente diferentes uma das outras, né? São experiências muito variadas. E o mais importante, nenhuma dessas carreiras, por mais interessantes e bacanas que elas sejam, me representaria totalmente. E se eu pudesse voltar no tempo e encontrar com o Caio de 18 anos, que não é tanto tempo atrás, o que eu falaria para ele, né, qual carreira seguir? Pouco importa qual profissão escolher, qual faculdade escolher, qual trabalho escolher. Importa mais você perseguir as suas habilidades, aquilo que você gosta e te interessa. Porque trabalho nenhum vai te fazer se sentir totalmente completo. O que importa não é o trabalho em si, mas a jornada. O quanto você aprecia a jornada e o caminho pelo qual você está percorrendo. Além de ficar satisfeito com o seu empenho, independente do trabalho que você escolheu. Na adolescência e no início da vida adulta, rola uma pressão gigante de família, amigo, às vezes até professor, a respeito da profissão que a gente vai seguir, da faculdade que a gente vai escolher, da carreira, né, que a gente vai seguir pro resto da vida. Olha só que loucura. E aí a gente vai no cinema e assiste um filme de 1h30 em que um cara sai de um adolescente melequento, né, cresce, entra na faculdade, faz as pazes com o cara que fazia bullying com ele na escola, né, e dá a volta por cima, conhece uma garota, se casa, se forma, consegue um bom emprego e aí com 26 anos de idade o cara tá com a vida resolvida e pô, acaba o filme, final feliz. E aí sobra pra gente pensar, né, pro resto da vida desse cara o que vai acontecer. E pra nós que vivemos a vida real, isso daí parece mais distante do que daqui até Marte, né, porque realmente é. Isso é uma anomalia, não é assim que as coisas funcionam no mundo real. De fato, rola uma pressão gigante de todo mundo ao nosso redor, ou quase todo mundo ao nosso redor, a não ser que você dê muita sorte mesmo, e ninguém vai ficar te enchendo o saco a respeito disso. Em cima daquilo que a gente quer fazer, né, uma expectativa enorme de, nossa, você deveria ser médico, nossa, você deveria ser advogado, nossa, você deveria ser engenheiro, porque você gosta de matemática e você é muito inteligente. Quando na verdade a coisa é muito mais simples, ou deveria ser muito mais simples do que isso. Eu, por exemplo, queria estudar física, e eu lembro que no ensino médio, no 3º ano, eu fui conversar com minha professora de física na época, e falei com ela, pô, eu escolhi meu curso, né? Eu quero estudar física. E ela virou pra mim e disse, você escolheu o seu 2º curso, porque primeiro você deveria fazer medicina, já que você é muito inteligente, ganhar a vida, né? Ganhar dinheiro, e depois, quando você já tiver resolvido, você vai fazer sua física. E aquilo realmente me desestimulou bastante, né? Porque era minha professora de física que trilhou o caminho acadêmico, pelo menos, né? Que eu queria trilhar.
me desencorajando naquele momento. Mas era o meu sonho de criança ser cientista. Eu já tinha decidido que eu queria fazer física e criar um canal no YouTube. E isso tudo culpa do Iberê Tenório. Eu passei a infância assistindo o Manual do Mundo e fazendo uns experimentos escondidos dos meus pais. Isso fez quem eu sou hoje. Entrei no curso de física lá na UFMG, entrei numa iniciação científica, insisti muito, muito mesmo, porque acreditava que aquilo ali era pra mim, que era aquilo que eu queria. Mas não foi bem assim. Aos poucos fui me sentindo como se eu estivesse numa prisão. Eu estava insistindo em algo que não me agradava. E a dinâmica do trabalho não me agradava, porque não encaixou com o que eu queria fazer de fato. Eu queria liberar minha criatividade, fazer vídeo aqui pro YouTube. E eu tinha uma visão romantizada de ser cientista mesmo, né? E a lição que fica é, se você tem 15 anos de idade, tenha 15 anos de idade, não tente ter 18, não tente ter 20. Se você tem 18 anos de idade, tenha 18 anos de idade. Haja como se tivesse 18 anos de idade. Lógico que não é pra você ficar saindo pra todas as festas, encher a cara e passar mal, cheio de droga, né? Não é assim também. Mas, sabe, aproveita, estuda, vai na academia, se cuida, né? Faz um esporte. E nas festinhas também, por que não, né? De vez em quando, mas sem ficar se matando de enchendo o rabo de cachaça. Porque quando você tem 18 anos de idade, você não precisa ficar adiantando os problemas de quando você tiver 25. Então o conselho que eu daria pro Caio de 18 anos de idade: persiga suas habilidades, seus gostos, seus interesses. Coloca tempo nisso, esforço nisso. Porque se você não caminhar nessa direção, se você não colocar seu esforço nisso, ninguém vai colocar por você. Então busque desenvolver as habilidades que te interessam, né? Seja observador à sua volta, quais que são aonde que estão as oportunidades de eu desenvolver isso. Às vezes vai ser um projeto pessoal, às vezes um projeto voluntário, às vezes você se oferece para ajudar alguém e acaba conseguindo um emprego com algo que você quer desenvolver, uma habilidade que você quer desenvolver. Como, por exemplo, escrita, escrever roteiro, filmar, né, filmografia, a habilidade de capturar imagens, né, em vídeo da maneira que você pensou ali na sua cabeça. Pô, 18 anos é uma época de experimentar diferentes profissões, diferentes habilidades, ver o que você gosta. Porque na escola a gente não tem muita oportunidade de descobrir o que a gente gosta, né? Não tem tantas opções pra gente testar na escola, né? Então, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo. Eu tenho certeza que esse é um conteúdo que vai ajudar muita gente em quem esse vídeo atingir. Então, compartilha esse vídeo com 1, 2 ou 3 amigos que você sabe que vão gostar e que precisam escutar o que eu trouxe aqui hoje. Se inscreve aqui no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!